Olá pessoal, meu nome é Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o canal Geleias Arte de Casa no YouTube, tá? E hoje nós iremos iniciar o nosso segundo vídeo sobre dietas, né? Nosso segundo tutorial. E hoje nós vamos abordar sobre a dieta paleolítica, né? Essa dieta que está bastante em voga no momento, né? E nós vamos entender de que forma a dieta paleolítica pode auxiliar você a conquistar seus objetivos, dentre eles o emagrecimento, ok? Então, desde já nós convidamos a você a dar um like no vídeo e a se inscrever no nosso canal no YouTube para receber notificações de novos vídeos, ok? Então, vamos abordar sobre a dieta paleolítica? Vamos lá? Bom, pessoal, estamos então começando mais um tutorial e nesse tutorial nós iremos abordar sobre a dieta paleolítica ou simplesmente, se você preferir, dieta paleo, tá? Essa dieta também está bastante em evidência no momento, né? E, e pode ser também utilizada para emagrecimento, né? Para você que deseja emagrecer, ou você também pode adotar essa dieta caso você deseje ter hábitos mais saudáveis, uma alimentação mais natural, ok? Essa dieta, inclusive, né, tem sido muito utilizada para atletas, né, geralmente praticantes de CrossFit, ok? E sobre ela nós abordaremos de forma mais detalhada, beleza? Bom, antes de iniciar esse tutorial, uma pequena frase, né? Não perca a motivação só porque as coisas não estão correndo como previsto, né? A adversidade gera sabedoria e é isso que levará você ao sucesso. Beleza, galera? Então, nem sempre na vida as coisas correm, né? Como nós prevemos, nós planejamos. Às vezes ocorre adversidades e é na adversidade que você busca adotar soluções, né, para superar essas adversidades. Então a adversidade também ela gera sabedoria, né, para que você possa conduzir a sua vida ao sucesso, ok? Bom, vamos abordar um pouquinho aqui sobre o mercado, né? O mercado da dieta paleo, né? Esse mercado voltado para a alimentação paleo, né? Ele está em bastante ascensão no momento, né? E se caracteriza por ser um ramo bem diversificado, né? Vai desde a confecção de restaurantes, pontos de fast food com alimentos naturais, fabricação de cosméticos naturais, sem conservantes químicos, né, produtos artesanais, dentre outros. Tá? Mais do que uma dieta, né, a dieta paleo ela é um estilo de vida, né, que não se restringe apenas à alimentação, mas a um estilo de vida, né, que visa promover hábitos mais saudáveis. Ok? Bom, o conceito da dieta paleo, né? O que caracteriza a dieta paleo, a dieta paleolítica, né? Em linhas gerais, a dieta paleolítica ela estabelece o seguinte, né? Que nós consumamos alimentos com os quais evoluímos comendo, né? Ou seja, alimentos com os quais os seres humanos evoluíram a maior parte do tempo, né? 99% da existência humana na face da Terra se deu no período, né, que os historiadores chamam de período paleolítico, né? Nesse período, as sociedades humanas elas viviam basicamente da caça, né, da pesca e da coleta de alimentos, né? E durante milhares e milhares de anos, né, a nossa espécie humana
geneticamente se adaptou a esse estilo de vida, né? De forma que, a partir de aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, com a Revolução Agrícola, com o surgimento da agricultura, esses hábitos alimentares se modificaram de forma bastante acelerada, ok? Então, os nossos ancestrais paleolíticos, né, eles se alimentavam basicamente de carne, né, da carne que eles caçavam, né, e dos peixes que eles pescavam, e de alimentos, né, que eram encontrados facilmente na natureza, como frutas, raízes, folhas e por aí vai, né? Com o surgimento da agricultura, em aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, né, o cardápio alimentar das sociedades humanas ganhou uma nova aquisição de alimentos, alimentos que não faziam parte da dieta dos nossos ancestrais paleolíticos, tá? E essa modificação no cardápio alimentar, né, ela não vem acompanhada da nossa adaptação genética, né, a essas transformações, né? O período que compreende de aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo até os dias atuais, né, ele é um período muito curto para que sejam feitas alterações genéticas consideráveis para que nós nos adaptemos a esse novo estilo de vida que passamos a adotar a partir da invenção da agricultura, ok? Então, segundo os pesquisadores, isso faz com que o nosso organismo apresente algumas falhas, né? E essas falhas geralmente são reações alérgicas, alguns tipos de intolerâncias a determinados grupos de alimentos. Por exemplo, nós destacamos aí a intolerância ao glúten, né? Pessoas que têm intolerância à proteína do glúten presente no trigo, né? Os adeptos da paleo vão dizer que, como as sociedades paleolíticas não consumiam trigo, né, o trigo passa a fazer parte da nossa dieta apenas a partir da invenção da agricultura, né, o nosso organismo ele não estaria adaptado a esse novo alimento, né? E a intolerância ao glúten seria uma falha, né, de adaptação a essa modificação, ok? Outra falha que a gente também pode citar aqui é a da intolerância à lactose, né? A lactose é um açúcar naturalmente presente no leite, né? E em menor escala nos derivados do leite, tá? E o leite também não era consumido pelos nossos ancestrais paleolíticos, tá? E dentre outros, por exemplo, as leguminosas, feijão, amendoim, grão de bico, também não eram consumidas pelos nossos ancestrais paleolíticos, né? Porque as leguminosas elas necessitam ser cozidas, né, para serem consumidas, né? E os nossos ancestrais muitas das vezes não tinham como produzir o fogo, né, para cozinhar esses alimentos. Então esses alimentos também não eram consumidos pelos nossos ancestrais paleolíticos. Eles passam a fazer parte da nossa dieta a partir da invenção da agricultura em 10 mil anos antes de Cristo aproximadamente, tá? E muitas pessoas possuem intolerância, reações às leguminosas, tá? Então, baseado nessas evidências, nessas observações, né, os adeptos dessa dieta paleo vão defender que devemos consumir alimentos com os quais evoluímos comendo e evitar alimentos que os seres humanos passaram a consumir após o surgimento da agricultura, tá? Então, em linhas gerais, os seres humanos deveriam focar no que os nossos ancestrais paleolíticos se alimentavam, né? Basicamente carnes e vegetais, e evitar esses alimentos que os seres humanos passam a consumir após o surgimento da agricultura, como os laticínios, por exemplo, as leguminosas, grãos em geral e principalmente alimentos altamente processados, como o que são tipos de alimentos que inundam, né, a nossa dieta hoje, que são encontrados de forma abundante
pelo menos nas grandes redes de supermercados, ok? Então, a dieta paleo, em linha geral, vai defender que consumamos alimentos com os quais, né, evoluímos comendo, né, pelo menos grande parte da nossa evolução sobre a face da Terra, e evitar alimentos que passamos a consumir após o surgimento da agricultura em 10.000 anos antes de Cristo. Isso porque nossos genes foram adaptados de acordo com esse estilo alimentar da era paleolítica durante 99% do nosso tempo de existência na face da Terra. E os alimentos que passamos a consumir após a invenção da agricultura, né, o nosso organismo ele ainda não teve tempo de se adaptar geneticamente a esses alimentos, tá? E isso justificaria a existência de alguns tipos de intolerâncias e de reações alérgicas a alguns grupos desses alimentos, ok? Então, basicamente, a dieta paleo defende isso. A gente consumir os alimentos que os nossos ancestrais paleolíticos consumiam, né? E evitar alimentos que os seres humanos passaram a consumir após o surgimento da agricultura e, principalmente, alimentos altamente processados, ok? O que comer na dieta paleo, né? Nós dizemos, né, alguns adeptos da dieta paleo costumam dizer que essa dieta ela possui 4 regras básicas e 2 mandamentos, né? As 4 regras básicas são: corte o açúcar, tá? O açúcar é um alimento que não fazia parte da dieta dos nossos ancestrais paleolíticos, tá? E ele causa como eu direi, muitos transtornos em nosso organismo, como, por exemplo, a ocorrência de diabetes, né? A diabetes ela é causada pela alta ingestão de açúcar e pela dificuldade do nosso organismo de metabolizar a glicose, que é proveniente do açúcar de mesa tradicional que nós comemos, entendeu? E por isso, a primeira regra da dieta paleo é você cortar o açúcar, né? E realmente o açúcar não vai fazer nenhuma falta na sua vida, até porque o açúcar ele não contém nenhum nutriente essencial. Okay? Então, você cortar o açúcar não vai te trazer malefício nenhum, muito pelo contrário. A segunda regra é elimine os grãos e seus derivados, como farinhas e óleos, né? Nesse caso, você deve eliminar o trigo, principalmente o trigo, tá? Mas também outros grãos, como a aveia, a cevada, por exemplo, e outros grãos, da qual você pode também extrair farinhas e óleos, tá? Tudo que contiver trigo, aveia, cevada, você deve também eliminar da sua dieta, tá? Por quê? Porque esses grãos eles são ricos em glúten, né? O glúten é uma proteína na qual muitas pessoas têm intolerância, né? E a intolerância a essa proteína pode gerar graves problemas de saúde, como, por exemplo, a doença celíaca, que ataca o intestino humano, tá? Então, a segunda regra da dieta paleolítica, elimine os grãos e seus derivados, como farinhas e óleos da sua dieta, tá? Terceira regra, não consuma alimentos processados, tá? Evite ao máximo alimentos processados, né? Porque eles contêm muitos conservantes, muitos aditivos químicos que podem ser prejudiciais à nossa saúde, tá? Prefira consumir sempre alimentos os mais naturais possíveis, aqueles facilmente encontrados na natureza. E por fim, a quarta regra básica é evitar laticínios, tá? Essa regra aqui ela já não é consenso dentro da dieta paleo. Como nós veremos mais adiante nesse tutorial, nós veremos que a dieta paleo ela possui várias vertentes, né? Algumas vertentes são mais restritas, outras são mais permissivas, tá? As dietas mais restritivas, né? As vertentes mais restritivas da dieta paleo recomendam você evitar laticínios, justamente porque os laticínios eles contêm lactose, né? E também contém uma proteína chamada
caseína, tá? Na qual muitas pessoas têm intolerância, ok? Então, pelo fato de conter lactose e a proteína chamada caseína, ao qual muitas pessoas têm intolerância, essa dieta recomenda, como regra básica, você evitar os laticínios, ok? Que é o leite e os derivados do leite, ok? Bom, somado essas 4 regras, 2 mandamentos, tá? Coma comida de verdade, né? O que nós podemos entender aí como comida de verdade, né? Comida de verdade é aquela comida que são aqueles alimentos, né, que nós encontramos facilmente na natureza, são alimentos naturais, né? Como, por exemplo, a carne, vegetais. Esses alimentos são o que nós chamamos de comida de verdade, ok? Então, um dos mandamentos da dieta paleo é você preferir comida de verdade a alimentos naturais e evitar a todo custo o consumo de alimentos processados. E o segundo mandamento é: a gordura natural dos alimentos é benéfica, não a tema, né? Durante as últimas décadas, né, a gordura natural dos alimentos foi muito demonizada no âmbito científico, né? Os nutricionistas, médicos, muitos recomendavam a eliminação da gordura da alimentação. Logo, você tinha que eliminar, de acordo com essa visão, você eliminava alimentos ricos em gordura, como a carne, o óleo de coco, sob a alegação de que esses alimentos, né, de que a gordura contida nesses alimentos poderiam acarretar em doenças cardiovasculares, tá? Bom, pesquisas científicas recentes já comprovaram que essa versão, essa hipótese já não mais se sustenta, né? A gordura natural dos alimentos, ela não afeta, né, a saúde cardiovascular, né? Ela não afeta diretamente a saúde cardiovascular, né? E baseada na dieta de sociedades atuais que vivem de um modo muito parecido com o que os nossos ancestrais viviam no Paleolítico, na qual a alimentação deles é bastante rica em gordura, né? Os adeptos da dieta paleo, né, como Loren Cordain, que foi o idealizador dessa dieta, o Mark Sisson, né, que são os grandes expoentes hoje da dieta paleo, né, eles vão defender que a gordura natural dos alimentos é benéfica, né, pois a gordura faz com que o organismo tenha uma fonte alternativa de energia, né? O organismo ele passa a utilizar a gordura como fonte de energia em detrimento dos carboidratos, né? E isso faz com que você tenha uma saúde melhor, né? Evitando, por exemplo, o ganho de peso, né? E principalmente evitando com que você tenha algumas doenças que nós chamamos aí acarretadas pelo que nós chamamos de síndrome metabólica, como a diabetes, esteatose hepática, dentre outras, ok? E a gordura natural ela não afeta, ela não tem relação com o ocasionamento de doenças cardiovasculares, ok? Então, o segundo mandamento da dieta paleo é: a gordura natural dos alimentos é benéfica, não a tema. Então, você pode comer a gordura natural dos alimentos sem medo, porque ela não te fará mal, ok? Como, por exemplo, a gordura contida na carne, beleza? Bom, galera, e aqui nós entraremos agora na questão dos alimentos permitidos na dieta paleo, né? Quais são os alimentos assim que você pode consumir dentro de uma dieta paleolítica, dentro de uma dieta paleo? Bom, os alimentos que você pode consumir sem problemas nenhum, né, sem nenhum prejuízo à sua saúde, são as carnes em geral, tá? Carne bovina, carne de ave, como frango, peru, carne suína, carne de caça em geral, beleza? Qualquer tipo de carne é liberado numa dieta paleo. Assim como os frutos do mar, peixes, crustáceos, ostras, mariscos, camarões,
todos os outros tipos de frutos do mar também são muito bem-vindos no contexto de uma dieta low carb, tá? Paleolítica, ok? Você também pode comer de forma tranquila ovos, tá? Fritos, cozidos, mexidos, omelete, ovos de galinha, de codorna, de pato, ok? Verduras e legumes, tá? Você também pode comer sem problema. Dê preferência aos vegetais folhosos, como alface, couve, rúcula, agrião. Vegetais de baixo amido, tomate, pepino, cenoura, abóbora, alho, cebola. Gordura natural, né? As gorduras naturais que você pode utilizar para a cozinha, né? São o azeite de oliva, a manteiga, óleo de coco e a manteiga de coco, ok? São gorduras naturais, ok? Não são gorduras transhidrogenadas processadas e que você pode usar no contexto de uma dieta paleo tranquilamente, né? Além disso, você também pode consumir as oleaginosas, né? Que são a castanha do Pará, castanha de caju, avelã, noz pecan, pistache, nozes, macadâmia, amêndoas. Todas essas oleaginosas têm circulação livre em uma dieta paleolítica, ok? Frutas com baixo teor de açúcar você também pode consumir, como o abacate, o morango, limão, o maracujá, o kiwi, goiaba, dentre outras frutas com baixo teor de carboidratos líquidos, como o coco, ok? Essas frutas você pode consumir numa dieta paleolítica, tá? Alimentos consumidos com moderação na dieta paleo. Bom, gente, cabe a gente destacar aqui que a dieta paleolítica, ela não é necessariamente uma dieta low carb, ok? Você pode fazer com que sua dieta paleolítica se torne low carb, né? Mas ela necessariamente não é uma dieta low carb, ok? A dieta paleolítica tem como foco central, né, você consumir alimentos os mais naturais possíveis e evitar alimentos processados, ok? Então, os alimentos a serem consumidos com moderação na dieta paleo, né? Se a sua intenção é emagrecer, se você quer fazer da sua dieta paleo uma dieta low carb, né, você tem que evitar as raízes em geral e a maior parte das frutas, né? Mandioca, batata doce, mandioquinha, batata inglesa, frutas como banana, maçã, caqui, laranja, são alimentos com alto teor de carboidratos, ok? E numa dieta low carb, né, paleo low carb, seria aconselhável você restringir o consumo desses alimentos. No entanto, se o seu objetivo dentro da dieta paleolítica não é emagrecer, mas sim desenvolver uma alimentação natural, então raízes e frutas, né, podem ser consumidas sem problemas na sua dieta paleo, ok? Se o seu objetivo não é emagrecer, ok? Bebidas alcoólicas e dieta paleo, né? Qual é o grande problema das bebidas alcoólicas, né? É porque o álcool, né, uma delas é porque o álcool contém calorias e pode dificultar o processo de emagrecimento, tá? Se você, por exemplo, segue uma dieta paleo low carb para emagrecer, está restringindo os carboidratos, né? O que acontece? O seu organismo ele vai passar a metabolizar a gordura, né? A gordura armazenada no nosso tecido adiposo e a gordura obtida através da alimentação será utilizada pelo fígado para produzir corpos cetônicos que serão utilizados pelo organismo, pelas nossas células, para a produção de energia, né? Contudo, quando você ingere o álcool, né, o álcool, por ser uma substância mais tóxica do que a gordura, faz com que o fígado interrompa o processo de produção de corpos cetônicos
e metabolize o álcool prioritariamente com o objetivo de fazer com que o organismo se livre o mais rápido possível do álcool, devido à sua toxicidade para o organismo, ok? Então, em razão disso, é recomendado o uso moderado, né, o consumo moderado de bebidas alcoólicas no contexto de uma dieta paleo, ok? Se você for consumir bebidas alcoólicas, né, opte por bebidas com poucos carboidratos, como vinhos e espumantes secos, né? De preferência secos, né? Aqueles vinhos demi-sec, aqueles vinhos suaves, não é recomendado porque eles têm grandes adições de açúcares, tá? Então opte sempre por vinhos e espumantes secos, né? E geralmente uma taça de vinho e espumante seco por dia, né? É o ideal, ok? E passe longe da cerveja e evite misturas com açúcar, tá? A cerveja ela é uma bebida, não é uma bebida low carb, tá? É uma bebida riquíssima em carboidratos, ok? E evite misturar bebidas alcoólicas com açúcar, ok? Que aí você vai ter um problema duplo, né? Você vai ingerir o álcool que contém calorias e dificulta o processo de emagrecimento, e ainda tem o açúcar que vai dificultar ainda mais o seu processo de emagrecimento, ok? Alimentos também a serem consumidos com moderação na dieta paleo são os laticínios, né, os derivados do leite, né? Como falei aqui anteriormente, a dieta paleo ela tem várias vertentes, né? Algumas vertentes são mais permissivas, outras são menos, né? A vertente paleolítica mais tradicional, ela restringe o consumo de quaisquer tipos de laticínios, né? No entanto, algumas vertentes, como a vertente primal, que a gente vai ver mais na frente, ela permite o consumo de laticínios gordos e baixos em carboidratos, né? Laticínios ricos em gordura e baixos em carboidratos, como os queijos amarelos, né? A coalhada, o iogurte natural com gordura e sem adição de açúcar, o ghee, a manteiga, são alguns exemplos de laticínios gordos, né, que algumas vertentes, paleo como a Primal, permite dentro do contexto de dieta paleo, tá? Evite o leite, né? Por que na dieta paleo se permite o consumo de laticínios, que são derivados do leite, mas restringe-se o consumo do leite mesmo? Ora, por uma questão simples, porque o leite, né, ele é rico em um carboidrato chamado lactose, né? E a lactose no nosso organismo, né, ela é desmembrada, né, em açúcares simples e faz com que o pâncreas produza insulina em excesso, dificultando assim o processo de queima de gordura e, consequentemente, o processo de emagrecimento, né? A questão dos laticínios derivados do leite é porque o leite ele é submetido a um processo de fermentação em que as leveduras elas decompõem, elas ingerem a lactose, a maior parte da lactose presente no leite, né? E por isso faz com que esses derivados do leite sejam propícios para o consumo numa dieta paleo, com o objetivo de emagrecimento, uma dieta paleo low carb, mas o leite não, ok? E por fim, evite derivados do leite que contenham açúcar, né? Iogurtes, bebidas lácteas que são encontradas nas prateleiras dos supermercados, né, que tem grande adição de açúcares, você deve evitar, ok? Bom, e aqui nós temos os alimentos proibidos na dieta paleo, né? Quais são os alimentos que você deve evitar a todo custo numa dieta paleo, né? Logo de cara, o açúcar, bem como todos os alimentos que contenham açúcar, ok? Amido, principalmente todos os derivados de grãos, né? A maioria dos grãos que nós consumimos na dieta padrão ocidental, como milho,
trigo, aveia, o arroz, né, são ricos em amido, né, que são carboidratos que no nosso organismo eles são decompostos em carboidratos simples, dando origem à glicose, né? E isso faz com que o pâncreas produza insulina para metabolizar toda essa glicose e dificultando assim o processo de emagrecimento. Então evite amido e todos os derivados de grãos que sejam ricos em amidos, como milho, trigo, aveia e arroz, dentre outros. E também as leguminosas, né? As leguminosas são ricas em amido, né? Embora não sejam tão ricas quanto em amido quanto os grãos, né? Mas ainda assim elas provocam um baixo índice glicêmico no nosso organismo, tá? O feijão, a lentilha, o grão de bico e a soja devem ser evitados no contexto de uma dieta paleo low carb, embora o consumo de leguminosas seja permitido em algumas vertentes paleo, como a vertente primal, por exemplo, tá? Outra classe de alimentos proibidos na dieta paleo são os produtos industrializados e com aditivos químicos, né? Que são a maioria dos produtos que nós encontramos com grande facilidade nas prateleiras de supermercados, ok? E também a margarina, né? Criou-se aí um mito de que a margarina é uma opção saudável e tal, mas isso não passa de mito. A margarina ela é uma gordura trans, né, hidrogenada, né, uma gordura artificial e que pode trazer prejuízos ao organismo. Então, o consumo de margarina é restringido aí na dieta paleo, ok? Bom, gente, e aqui nós temos aqui um exemplo de receita paleo low carb, né? E essa receita é um antepasto de berinjela low carb, tá? É uma receita simples de se fazer, tá? É uma receita paleo, tá? Que leva apenas ingredientes naturais e é low carb, né? Ideal para quem busca emagrecer, tá? Os principais ingredientes que levam na confecção desse antepasto são 3 berinjelas picadas em cubos, 3 pimentões picados, uma cebola picada, sal a gosto, azeite a gosto e outros temperos a gosto que você pode adicionar, como tomilho, orégano, manjericão, alecrim, ok? São todos eles, assim ingredientes naturais, considerados assim paleo, ok? Você vê que não leva nenhum alimento processado, nenhum ingrediente processado ou com aditivo químico, ok? E para preparar também é simples, né? Você rega uma assadeira com azeite, coloca os cubos de berinjela na assadeira, coloca os pimentões picados sobre a berinjela, distribui a cebola por cima de tudo, tempere a gosto com sal e outros temperos, regue com azeite, cubra com papel alumínio e leve ao forno em uma temperatura média por cerca de 40 a 50 minutos, tá? Nesse processo, pode ser necessário que você tenha que abrir o forno para colocar um pouco de água para evitar que o antepasto queime no fundo, grude no fundo, ok? E depois de esperar esse tempo assando, é só servir, ok? Bom, galera, daremos início aqui a um breve FAQ, né, sobre a dieta paleo, né? Abordaremos aqui algumas perguntas muito comuns, né, algumas dúvidas muito frequentes sobre a dieta paleolítica, tá? A primeira pergunta é: posso fazer dia do lixo na dieta paleo, né? Bom, como nós dissemos aqui, existem várias abordagens para a dieta paleo, né? Sendo que aquelas mais estritas, mais ortodoxas, não aconselham o consumo de alimentos industrializados, nem mesmo em momentos de dia do lixo, né? O que vem a ser o dia do lixo? É um dia da semana que você escolhe para adotar uma alimentação livre, você comer aquilo que você quiser, tá? Então, segundo algumas vertentes, tanto da dieta paleo quanto de dieta low carb, né, que adotam um dia do lixo, falam que essa prática tem um efeito benéfico sobre
sobre a dieta, que auxilia na dieta. Uma delas seria o efeito psicológico, né? Que ajudaria você a se manter na dieta e ainda assim continuar emagrecendo, né? No entanto, como já dito aqui, em algumas vertentes da dieta paleo, elas não autorizam o consumo de alimentos industrializados mesmo em momentos do dia do lixo, tá? No entanto, particularmente, né, eu acredito que um dia do lixo pode ser incluído assim, na sua dieta paleo, né? Se você, por exemplo, comer alimentos considerados paleo, ou seja, alimentos naturais, né? Que numa vertente low carb eles não se encaixariam, contudo, numa dieta paleo, né? Eles se encaixam numa boa, ok? Você pode focar esse dia do lixo comendo apenas comida de verdade, certo? Apenas comida natural, beleza? A segunda pergunta aí é: posso usar adoçante na dieta paleo, né? Preferencialmente não use, né? Por exemplo, você tomar café ou chá sem adoçar, por exemplo, é apenas uma questão de costume, tá? Porém, se você for consumir adoçante, prefiro os adoçantes naturais, como a stevia, ou alguns álcoois de açúcar, né, como o xilitol e o eritritol, que são opções que não influenciam o índice glicêmico no seu organismo, ok? Terceira pergunta: posso comer frios na dieta paleolítica, né? Como já falamos aqui, a dieta paleolítica ela não aconselha o consumo de alimentos industrializados, né? Que você consuma apenas alimentos os mais naturais possíveis, né? E dentre os alimentos industrializados estão os embutidos, né? Os embutidos são alimentos processados, né, que não são aconselhados o seu consumo dentro de uma dieta paleo. Contudo, se a gente fazer uma análise sobre a quantidade de carboidratos, né, nós podemos dizer que os embutidos, em geral, eles são low carb, né, já que eles apresentam poucos ou nenhum carboidrato na sua composição, ok? Os queijos, né, por exemplo, eles costumam ser liberados em algumas vertentes paleo, né, como a vertente primal, ok? Então, a questão dos embutidos fica muito ligada mesmo à questão de serem alimentos processados, né? E numa dieta paleolítica, ela aconselha não consumir alimentos industrializados, alimentos processados. No entanto, no ponto de vista da quantidade de carboidratos, né, eles se encaixariam muito bem numa dieta low carb, ok? Quarta pergunta aí, muito frequente, é: quantas refeições eu devo fazer durante o dia? E a resposta é simples: quantas você quiser, né? Com a introdução de um estilo alimentar com menos comida processada e, portanto, mais rico em proteínas, fibras e gorduras boas, é natural que seu apetite aos poucos diminua, tá? Então, faça quantas refeições você desejar, né? Até que você se sinta sempre saciado, tá? E lembrando que o mais importante não é ficar com fome a ponto de ficar beliscando bobagem entre as refeições, né? Pois isso não vai te ajudar em nada, ok? Então, coma até ficar saciado, mas consuma alimentos que possuam, né, fontes de macronutrientes boas que permitam que você fique saciado e que permita você emagrecer. Geralmente são boas fontes de proteínas, gorduras boas e fibras, ok? Sou vegetariano ou vegetariana? Posso fazer a dieta paleolítica também? Como devo proceder, né? Bom, se você é vegetariano e quer seguir uma linha de alimentação paleo,
né, você pode atingir uma ingestão saudável de proteínas e gorduras, né, consumindo ovos e queijos, por exemplo, né? Isso se você for adepto de uma dieta ovo-lacto-vegetariana, ok? Já se você, caso você seja vegano e não consuma nenhum alimento de origem animal, provavelmente será necessário você fazer o uso de suplementação de proteína, tá? Isso porque os alimentos de origem vegetal, eles são pobres em proteínas, né? São muito pobres em proteínas. E dificilmente você vai conseguir ingerir uma boa quantidade de proteínas que o seu organismo precisa através apenas dos alimentos de origem vegetal. Então, muito provavelmente, você vai precisar fazer uma suplementação de proteínas, tá? Um outro tipo de suplementação que você talvez precise fazer, né, numa dieta ovo-lacto-vegetariana ou vegana, é a suplementação de vitamina B12, né, que é um micronutriente muito importante, né, para o nosso organismo e que é praticamente exclusivo em alimentos de origem animal, como a carne, por exemplo. É um micronutriente que é praticamente só se encontra presente em carnes, né? E se você não consome carnes, né, você fica privado desse micronutriente através da alimentação. Então, para você suprir essa deficiência, né, provavelmente será necessário também você fazer suplementação de vitamina B12, ok? Uma outra pergunta, preciso atentar-me para a quantidade de gordura ingerida? Não, pois afinal de contas você dificilmente vai ingerir gordura demais, comendo apenas a gordura natural presente nos alimentos, uma vez que isso já gera bastante saciedade, né? Os alimentos ricos em gordura boa, né, gordura natural, eles têm essa característica de promover bastante saciedade, né? Então, dificilmente você vai ingerir gordura demais, né, comendo apenas a gordura natural dos alimentos, ok? Bom, e aí nós temos a sétima pergunta, que é: o que posso comer no café da manhã, né? Geralmente, quem ingressa nesse novo estilo alimentar tem bastante dúvida sobre o que comer no café da manhã, né? E já que logo de cara, né, se aconselha você eliminar o consumo de pão, né? Já que o pão ele é derivado da farinha de trigo, né? Derivado do trigo. E assim como o trigo, todos os seus derivados são restringidos nessa dieta, ok? Existem várias opções que você pode utilizar para o seu café da manhã, ok? Por exemplo, você pode consumir apenas bebidas low carb, né, como café, água saborizada e chás. Você pode, por exemplo, fazer um café da manhã combinando ovos, bacon, queijo, cebola e presunto, né? Você pode comer frutas low carb, como o abacate, por exemplo, né? O abacate é uma fruta low carb, é uma fruta rica em gordura, né? Que pode também te auxiliar nesse processo. E outras frutas, como frutas vermelhas em geral, como morango, framboesa, amora, e o coco, que você também pode consumir no café da manhã. E também algumas receitinhas low carb, que você também pode encontrar lá no nosso canal do YouTube. No nosso canal do YouTube, ok? Nós temos lá algumas opções de receitinhas low carb para o seu café da manhã, beleza?
Suplementos alimentares podem ser associados à dieta paleo? Bom, como já falamos aqui diversas vezes ao longo desse vídeo, né? A dieta paleo, ela tem várias vertentes, né? Algumas vertentes mais estritas, mais ortodoxas, né? Como já vimos, não permitem o consumo de alimentos processados e industrializados, né? E os suplementos alimentares, eles são, de certa forma, alimentos industrializados, né? Então, não teria como encaixá-los em uma dieta paleo mais ortodoxa, mais estrita. No entanto, né, algumas vertentes permitem, né, o consumo de suplementos alimentares, né, principalmente se o objetivo é a hipertrofia. Tá? Então, pode ser interessante você inserir suplementos como whey protein, albumina, BCAA ou até mesmo a creatina em sua dieta, já que isso não trará nenhum resultado prejudicial, muito pelo contrário, ok? Para quem visa o emagrecimento, o whey protein e a albumina seriam boas opções de lanche paleo low carb, né, no lugar de eventuais porcarias que você consumiria aí, nessas refeições, ok? Se leite é um produto natural, por que seus derivados são restritos na dieta? Bom, gente, em relação ao leite, né, mais uma vez, algumas linhas da dieta paleo aceitam, outras não, né? Um dos motivos que ele não que não é muito natural, né? Algumas dietas paleo restringem o seu consumo, é de que não é muito natural você tomar um alimento que é destinado a bebês, a filhotes de outra espécie, né? Mas o principal argumento é que o leite é um dos maiores causadores de alergias alimentares, né? Principalmente para pessoas com intolerância à lactose, que é um açúcar natural do leite, e a caseína, que é uma proteína natural do leite, ok? Por outro lado, algumas vertentes da paleo, como a Primal, né, gostam de alguns derivados do leite, tá? Especialmente a manteiga, alguns fermentados como o iogurte natural rico em gordura, queijos amarelos gordos e até mesmo o whey protein, o suplemento de whey protein, que também é um derivado do leite, ok? Então, por exemplo, se você não tem nenhum tipo de intolerância à lactose ou à caseína, né, não vejo nenhum problema para que você insira laticínios, né, na sua dieta paleo, ok? A dieta paleo low carb também diminui a massa magra ou só gordura? Ora, na maioria das dietas é praticamente impossível você perder apenas gordura. O mais comum é que um pouco de massa muscular, glicogênio e água também sejam perdidas no processo de emagrecimento. Então, a dieta paleo ela também não é diferente nesse quesito, tá? Então, algumas medidas que você pode utilizar para minimizar a perda de massa magra numa dieta é, por exemplo, você praticar algum esporte, né? Alguma atividade física, como a musculação, por exemplo, que auxilia a preservar a massa magra e também manter bons níveis de ingestão de proteína, ok? Além disso, existem pessoas com bastante peso para perder, que são iniciantes do esporte, que podem até mesmo perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Tá? Isso pode ocorrer. Então, assim, o ponto ideal não é encontrar uma dieta na qual só se perde gordura, mas sim minimizar a perda de massa magra enquanto se queima gordura. Beleza? Bom, devo cortar as frutas para emagrecer? Com a dieta paleo, né? Bom, as frutas por si só não são ruins, né? O grande problema delas está relacionado justamente à quantidade de carboidratos que a maioria das frutas possui.
Então, como nós dissemos, as frutas podem ser consideradas alimentos paleo, né? São alimentos, né, naturais encontrados na natureza. No entanto, né, se você deseja emagrecer, né, elas não são consideradas alimentos low carb, né, justamente porque a maioria possui uma grande quantidade de carboidratos, né? Por isso, pelo menos no início da sua dieta, se você visa o emagrecimento, pelo menos no início seria ideal você restringir o consumo de frutas, né? Principalmente se você está com um quadro de diabetes tipo 2, né, e deseja melhorar a sensibilidade à insulina, ok? Outra dieta que restringe as frutas com sucesso é a dieta de low carb, que a gente vai abordar em outro vídeo, né? Essa dieta ela também restringe com sucesso o consumo de frutas, ok? Então, o papel das frutas dentro de uma dieta paleo low carb é justamente esse, né? Elas são alimentos paleo, né? São considerados alimentos paleo por serem alimentos encontrados na natureza, porém elas não são alimentos low carb, já que possuem uma grande quantidade de carboidratos, pelo menos a grande maioria das frutas, tá? Bom, farelo de aveia é recomendado na dieta Dukan. Então pode ser usada também na dieta paleo low carb. Olha, a dieta Dukan, né, para quem não sabe, é uma dieta que foi elaborada pelo médico francês, o Dr. Pierre Dukan, né, que também tem por objetivo promover o emagrecimento e que defende o uso do farelo de aveia, né? O que acontece? Em diversas vertentes da dieta paleolítica, né, ela não recomenda o consumo de aveia, né? E por quê? Porque a aveia é um grão que não era consumido pelos nossos antepassados paleolíticos, tá? E além do que, a aveia, né, assim como o trigo, ela contém glúten, né? E pode, e para pessoas com intolerância a glúten, doença celíaca, né, não é recomendado o consumo também da aveia, né? No entanto, se você gosta muito de consumi-la, queira consumi-la, uma pequena porção dela por dia não trará prejuízos irremediáveis à sua dieta, né? Até porque o farelo de aveia, né, é a parte da aveia que contém poucos carboidratos, né? Podemos dizer assim que o farelo de aveia, no caso, seria um alimento low carb. Se você não tem nenhum tipo de intolerância ao glúten e tal, acho que um consumo de uma pequena quantidade ao dia não vai afetar a sua dieta, beleza? Café e chá são permitidos? Sim, com certeza, são muito bem-vindos, desde que não sejam adoçados, né? Tanto o café quanto o chá são ótimos aliados das dietas. Isso porque servem para hidratar e ainda ajudam a lidar com a fome e a vontade de doces, tá? Então, essa é a vantagem do café e dos chás, ok? Feijão, lentilha e leguminosas, em geral, estão liberados? Bom, nas vertentes paleo mais restritas, né, não são consumidas, as leguminosas não são consumidas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, né, dentre outras, não são consumidos porque não são considerados alimentos paleo, alimentos com as quais os nossos ancestrais paleolíticos consumiam, né? E o motivo principal dele não ser consumido é a presença de antinutrientes nesses alimentos, que impedirão a absorção adequada de outros nutrientes importantes presentes na sua dieta, tá? No entanto, algumas vertentes paleo, como a dieta primal, prega que você pode até consumir leguminosas, né? Desde que você não tenha nenhum tipo de intolerância a elas, né? Desde que você não tenha nenhum tipo de reação alérgica ao consumo de leguminosas, e as deixe de molho por pelo menos 24 horas antes de cozinhá-las, tá?
Isso aí ajuda, por exemplo, a eliminar esses antinutrientes presentes aí nas leguminosas, ok? Bom, atingi um determinado peso e não consigo sair dele, né? Como devo proceder? Bom, se você faz a dieta paleo e não consegue mais emagrecer, uma primeira tentativa para sair do platô de peso, que nós chamamos, seria você reduzir a quantidade de carboidratos ingerida, restringindo o consumo de frutas e raízes, tá? A restrição de carboidratos pode fazer com que você saia do platô de peso e acelere o seu processo de emagrecimento, ok? Bom, barrinhas de cereal, pães e biscoitos integrais, cereais matinais, goma de tapioca podem ser inseridos nessa dieta, né? Mais uma vez, conforme a gente já abordou aqui várias vezes, né? Existem diversas vertentes dessa dieta. Algumas permissivas, outras mais restritivas, outras mais ortodoxas, tá? No entanto, se a via de regra é emagrecer, se o seu objetivo aí, principal é emagrecer, você vai preferir evitar esses alimentos e até mesmo tubérculos e leguminosas, né? Optando por vegetais, ovos e proteínas em geral, pelo menos até você atingir o peso desejado, ok? Além do mais, barrinhas e biscoitos integrais estão longe de ser alimentos considerados paleo, ok? Isso porque esses alimentos, além de uma infinidade de ingredientes nada saudáveis, ainda são ricos em carboidratos da pior qualidade, ou seja, aqueles carboidratos que vai levar o pico glicêmico na sua corrente sanguínea, né, lá nas alturas. Tá? Então, certamente você vai preferir ficar longe desses tipos de alimentos, né, durante o seu emagrecimento, e não só durante o seu emagrecimento, mas durante o resto da sua vida também. Okay? Você não perde grande coisa evitando esses alimentos. Ok? Bom, outra pergunta. A dieta paleo low carb e a dieta slow carb são a mesma coisa? Bom, a dieta slow carb a gente vai abordar com mais detalhes em um outro vídeo, em outro tutorial. Ok? Desde já a gente fala que não são a mesma coisa, tá? A vertente low carb da dieta paleo, né, visa o consumo apenas de uma pequena quantidade de carboidratos por dia, independentemente da fonte, né, restringindo leguminosas, frutas e raízes. Tá? Já a dieta slow carb, preconizada pelo Tim Ferriss, né, permite o consumo de carboidratos de determinadas fontes, como as leguminosas. Tá? Ou seja, não necessariamente a dieta slow carb precisa ter pequeno consumo de carboidrato. Basta que as fontes desse macronutriente sejam de baixo índice glicêmico. Ok? Então, gente, se a gente pegar aqui a palavra slow em inglês, significa devagar. E tem relação com o fato dos carboidratos serem de baixo índice glicêmico, ou seja, absorvidos de maneira mais lenta. Já low carb, né? Nome dado a um grupo de dietas que se baseiam na redução de carboidratos. Né? Low em inglês significa baixo. E as dietas desse grupo são baixas em carboidratos. Né? Então, ela visa restringir os carboidratos, né? Sejam eles de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico. Ok? Posso fazer dieta paleolítica mesmo se eu não quiser emagrecer, mas apenas manter seu peso? Com certeza, pode sim. Né? Inclusive, muitas pessoas baseiam sua alimentação em comida de verdade, ou seja, comem de maneira paleolítica, mas sem restringir tanto dos carboidratos. Tá? Ou seja, elas são mais permissivas com relação às frutas e raízes na dieta. Dessa forma, elas levam uma vida mais saudável e com mais disposição, simplesmente por estarem evitando principalmente os alimentos industrializados. Tá? E ao mesmo tempo não emagrecem mais por não estarem restringindo tanto os carboidratos e as calorias que ingerem diariamente. Beleza?
Bom, devo praticar exercícios físicos para emagrecer durante essa dieta? Olha, não. Exercícios físicos não são essenciais para o emagrecimento e você conseguirá emagrecer perfeitamente apenas se alimentando de acordo com os preceitos da dieta paleo low carb. Ou seja, você seguindo os preceitos alimentares da dieta paleo low carb, você vai conseguir emagrecer, ok? Independentemente de você praticar exercícios físicos ou não, ok? Mas é claro que atividades físicas são sempre muito bem-vindas e elas podem não só acelerar seus resultados, como também te deixar com mais disposição e energia durante todo o seu dia, ok? Então, se você gosta de praticar exercícios de qualquer natureza, né, pratique-os à vontade, ok? Mais para frente nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre dicas de exercícios para você praticar numa dieta paleo low carb, beleza? Pratico musculação e viso a hipertrofia. Posso fazer a dieta paleo? Como eu devo proceder? Né? Olha, você pode sim, né? Você pode atingir ótimos resultados com essa combinação de dieta paleo e academia, né? Uma dica legal é você aumentar a quantidade de carboidratos complexos, ingerida de fontes como frutas e raízes no dia que você for treinar, né? E nos dias sem treino, você pode maneirar nos carboidratos e focar mais nas gorduras, tá? E sempre, em todos os dias, coma muitas proteínas, beleza? Com relação às bebidas alcoólicas, posso consumir nessa dieta, né? Olha, como a gente falou lá em cima, né? O álcool, ele interrompe, né, o seu processo de emagrecimento, tá? Então, se você for beber álcool, consumir bebidas alcoólicas, né, a gente recomenda você consumir de forma bem moderada, né, e dê preferência, por exemplo, a vinhos e espumantes secos, né, como a gente falou anteriormente, né? Vinhos e espumantes secos, geralmente uma taça por dia, né, seria o ideal. E, claro, passe longe de cerveja, já que a cerveja não é uma bebida low carb, e evite drinks, né, que levam misturas com açúcar, ok? Queijo é paleo? Quais são os melhores laticínios para consumir na dieta paleo? Bom, gente, em primeiro lugar é importante ressaltar que a dieta paleo tem diversas vertentes, tá? Mais uma vez. Sendo que algumas delas abolem os queijos completamente, né, nas vertentes mais ortodoxas, enquanto outras são mais permissivas, né? Nesse caso, o ideal seria que você preferir queijos com maior quantidade de gordura e menos lactose, né? Queijos mais antigos e envelhecidos tendem a ter menos lactose, ou seja, esses deveriam ser sua primeira opção, né? Algumas pessoas ainda apresentam reações alérgicas à caseína, embora seja menos comum que a intolerância à lactose. Sendo assim, não é regra tirar os queijos definitivamente. Porém, pode ser interessante você experimentar viver sem queijos por um tempo e sentindo-se melhor sem eles, então talvez seja melhor você moderar o consumo de queijos, ok? Quem tem problemas na tireoide, como hipertireoidismo, hipotireoidismo ou autoimunidade, pode fazer a dieta paleo? Sim, a dieta paleo, com algumas alterações que variam caso a caso, pode ser uma boa opção para quem apresenta algum problema desse tipo, tá? Afinal de contas, comer comida de verdade, excluindo farinhas e açúcares de sua alimentação, dificilmente irá fazer mal para alguém, tá? Porém, lembre-se de que esse vídeo não substitui uma consulta médica, ok? Então, esse vídeo aqui ele tem por objetivo informar apenas para que você tenha uma base para poder dialogar com o seu médico, mas de forma alguma a gente recomenda você substituir esse vídeo por uma consulta médica, ok?
procure o seu médico, procure o seu nutricionista para ele te orientar qual seria a dieta adaptável ao seu caso, à sua individualidade, ok? Bom, a falta de doce é o maior empecilho para o meu emagrecimento. É possível comer doces na dieta paleo low carb? Bom, gente, isso é um problema que muita gente encontra quando inicia uma dieta low carb, né? Seja ela paleo ou não, né? A vontade por doces, né? A boa notícia é que sim, é possível você incluir algumas iguarias doces em sua dieta paleo, tá? Existem diversas receitas que são feitas com comida de verdade que ainda são baixas em carboidratos, que podem tranquilamente fazer parte da sua dieta paleolítica, tá? E algumas dessas opções algumas dessas receitas a gente tem lá no nosso canal do YouTube, ok? Você pode acessar o nosso canal no YouTube e ter acesso a algumas dessas receitinhas básicas, ok? Sigo a dieta paleo à risca, porém ainda tenho problemas intestinais. O que pode estar acontecendo? Bom, provavelmente você pode estar tendo problema com os chamados FODMAPs, né? FODMAPs são um conjunto de carboidratos, né, que podem gerar algum tipo de intolerância, né? O seu organismo pode estar tendo dificuldades para ingerir para digerir completamente esses carboidratos, o que faz com que você sofra de gases, distensão abdominal, constipação ou até mesmo diarreia, ok? Então, os FODMAPs são isso. Uma lista de vários tipos de carboidratos que para muitas pessoas podem ser difíceis de serem digeridos completamente, tá? E a gente ainda vai gravar um tutorial falando sobre intolerâncias aos FODMAPs, tá? Mas desde já, de uma maneira geral, o que pode estar acontecendo com você é isso. Você pode estar tendo problema com esses carboidratos chamados FODMAPs, ok? E uma dica para você resolver esse problema é você eliminar, restringir esses alimentos que contenham esses FODMAPs, para ver se esses sintomas intestinais eles melhoram, ok? O que dizer sobre dieta paleo e jejum intermitente? Bom, o jejum intermitente pode ser uma adição inteligente a uma dieta paleo, rica em alimentos de verdade e altamente saciantes, ok? E eu mesmo, quando pratico, né? Eu mesmo pratico já há algum tempo o jejum intermitente, né? Isso porque ele traz diversos benefícios para a saúde e por isso ele pode ser uma ferramenta interessante para te ajudar a emagrecer, se sentir bem e viver mais e melhor, ok? A gente também vai fazer um tutorial dedicado exclusivamente ao jejum intermitente, né? Mas de uma maneira geral, o jejum intermitente ele traz benefícios e pode sim tranquilamente ser associado a uma dieta paleo, ok? Bom, pessoal, agora nós iremos falar um pouquinho sobre as diferenças entre a dieta paleo e a dieta primal, né? Quais são as diferenças entre esses dois estilos alimentares, né? Bom, antes da gente entrar nas diferenças propriamente ditas, tá? Cabe a gente destacar um pouco as semelhanças, né? O que une esses dois estilos, né? Então, assim, tanto a dieta paleo quanto a dieta primal, né? O estilo de vida primal, são ambas baseadas na mesma ciência evolutiva, tá? E o seu raciocínio é mais ou menos o seguinte: que a nossa dieta moderna ocidental ela possui pouca semelhança com os hábitos alimentares das primeiras espécies humanas, que surgiram lá atrás, há centenas de milhares de anos, no período que os historiadores chamam de Paleolítico, tá?
E desde que a Revolução Agrícola, que aconteceu há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, adotamos um regime nutricional para o qual nossa fisiologia é mal adaptada. Tá? Então, quando a nossa alimentação volta a ter as mesmas bases daquela dos nossos antepassados paleolíticos, né, do período pré-neolítico, o que acontece é que passamos a trabalhar a favor e não contra a nossa fisiologia. Então, essa é basicamente, né, a diretriz comum, tanto a dieta paleo quanto a dieta primal, ok? Então, tanto a dieta primal quanto a dieta primal, ou Primal Blueprint, né, o nome desse estilo alimentar em inglês, né, recomendo limitar a ingestão de carboidratos, especialmente grãos, para apenas a quantidade exigida para o seu bom desempenho. Comer mais proteína e gordura e incluir muitos vegetais e legumes como base de sua alimentação. Então essas são as diretrizes aí que são comuns tanto à dieta paleo quanto à dieta primal, ok? Mas aí a gente vai agora abordar quais são as diferenças, né? Quais são os pontos discordantes entre esses dois estilos? Bom, a primeira delas, né, se refere a gordura saturadas, né, as gorduras saturadas, né? É uma diferença fundamental de opinião entre a paleo e a primal sobre o papel das gorduras saturadas na dieta, né? O Loren Corden, que é o criador da dieta paleo, né, a dieta paleo mais estrita, e muitos outros dentro da comunidade paleo, adotava a linha convencional sobre a gordura saturada. E qual era a linha convencional até então? Havia como inimigo que elevava o colesterol e fomentava a doença cardíaca, né? Hoje em dia, já várias evidências científicas, né, já comprovam que isso não é verdade, né? Isso não passa de um mito que se criou e que a gordura saturada não tem relação com a ocorrência de doenças cardíacas, né? Então, a dieta paleo comungava dessa visão tradicional. Já por outro lado, o Primal Blueprint, ou a dieta primal, ou o estilo de vida primal, foi mais rápido, né, em reconhecê-la como uma fonte neutra e estável de gordura, que é importante para várias funções do organismo, como fornecimento de energia, desempenho da função neurológica, fabricação de hormônios e manutenção da estrutura celular. Ok? Então, os adeptos da paleo mais estrita recomendavam focar em carnes magras, né, e evitar manteiga e limitar o óleo de coco. Tá? Já a comunidade primal já não fazia isso, apontando para muitos exemplos de caçadores e coletores que preferiam porções de maior teor de gordura dos animais. Ok? Sendo assim, né, cabe destacar que a postura da paleo já mudou, né, em razão das evidências científicas e estudos científicos, já mudou em relação ao papel das gorduras saturadas. Então, portanto, essa distinção significativa já praticamente não existe mais entre ambos. Né? Era uma distinção inicial, mas que hoje já se encontra superada. Bom, outra diferença de abordagem em relação aos laticínios, né? A paleo restringe produtos lácteos, né, em geral, considerando os mal adaptativos ou mesmo tóxicos, né, já que eles alegam que os laticínios contêm lactose, né, tem uma proteína chamada caseína que podem causar intolerâncias, alergias nas pessoas, né. Já a primal tem uma visão diferente, né. A comunidade primal concorda que os produtos lácteos podem ser problemáticos para as pessoas intolerantes à lactose ou às proteínas do leite. No entanto, se você não tem nenhum tipo de intolerância, né, você não há motivo, segundo a comunidade primal, de você restringir esses alimentos na sua dieta, ok? Então, dentro da comunidade primal, os laticínios preferidos são o leite integral, de preferência cru, fermentado, como no caso do kefir ou de animais de pasto. Tá?
E é uma fantástica fonte de gordura saudável, né? Além de queijos, né, amarelos de alta gordura e iogurte natural rico em gordura, ok? Outra grande diferença é em relação às solanáceas, né? A família das solanáceas, que inclui a batata, pimentão, berinjela e tomate, né? O que acontece? A dieta paleo assume uma postura mais cautelosa sobre as solanáceas, considerando-as como potenciais desencadeadoras de intestino permeável e mesmo de inflamação celular, né? Realmente, esses alimentos podem causar isso, né? E eles são especialmente contra a batata branca, popularmente conhecida como batata inglesa aqui no Brasil, né? Já a comunidade Primal, né, a vertente Primal, já adota a mesma questão, a mesma postura em relação aos laticínios, né? De que esses alimentos é problemático para quem tem intolerância a eles, né? Para quem não tem intolerância a esses tipos de alimentos, né, não há problema nenhum em você consumir dentro da sua dieta, tá? Dentre outras diferenças sutis, né, entre a dieta paleo e a dieta primal, é em relação ao café, por exemplo, né? A dieta paleo não aconselha o consumo do café. Já a primal é totalmente favorável ao consumo do café. E em relação às leguminosas, né? A dieta paleo tradicional limita o consumo de leguminosas. Já a dieta primal permite você comer as leguminosas, né? Se o seu corpo, se o seu organismo lida bem com elas, ou seja, se você não tem nenhum tipo de intolerância ou alergia a elas, e desde que você deixe de molho por 24 horas ou mais antes de cozinhá-las, ok? Pois isso ajuda a eliminar a maior parte das toxinas presentes nas leguminosas, ok? Então essas são basicamente as diferenças entre a dieta paleo e a dieta primal, ok? O Primal Blueprint, né? Como é que funciona o estilo de vida Blueprint, né? A primeira grande diferença, né, entre essas duas dietas é o fato de que a dieta paleo ela se limita à alimentação, né? A dieta paleolítica ela se limita à alimentação. Já o Primal Blueprint, né, ele não restringe só a alimentação, né? Ela utiliza uma abordagem holística, né, para promover um verdadeiro estilo de vida saudável, né? O grande expoente dessa vertente é o Mark Sisson, né? E o Mark Sisson ele vai defender a adoção de um estilo de vida saudável, né? O estilo de vida que ele vai chamar de primal, né? Em inglês, Primal Blueprint, tá? E ele vai, nesse livro, onde ele faz toda a dissertação da dieta primal, né? Ele delineia tudo aquilo que ele entende como estilo de vida saudável, né? Então, no estilo de vida primal, ela não vai se limitar apenas na alimentação, né? Ela, por exemplo, vai focar em outros fatores, né, que influenciam na sua qualidade de vida, como, por exemplo, sono, exercícios, contato social, estimulação mental, imersão na natureza, satisfação de vida, exposição à luz, tá? Todos esses elementos, né, que formam uma totalidade, né, e que tem influência na promoção do seu bem-estar, ok? Então, é raro você encontrar pessoas que entendem isso e que tentam incorporar todos esses aspectos essenciais da experiência humana, tá? Então, o Primal Blueprint faz isso muito melhor do que as outras dietas, né? Ainda assim, além dessas, ainda há outras importantes distinções entre a Primal e a Paleo, no que diz respeito à saúde, ok? Então, de uma maneira geral, né?
a dieta paleo, né? Ela tem por tendência a praticar uma negação antecipada de qualquer coisa que se pareça moderna, isto é, do período neolítico para frente. Então, a vertente paleo, principalmente as mais estritas, né, tende a desqualificar tudo que vem do período neolítico para cá. Então, por exemplo, o consumo de laticínios, por exemplo, tende a ser descartado, né? Alimentos que passaram a ser cultivados, né, produzidos pelos seres humanos após a partir apenas da invenção da agricultura, tende a ser negado, tende a ser aconselhado a sua restrição. Suplementos alimentares, por exemplo, tende a ser negados nessa vertente, enquanto a Primal, ela não nega nada a priori, né? Ela gera hipóteses, experimentação e perguntas. Então, basicamente, a filosofia do estilo de vida primal é: se algo funciona, funciona. Se não funciona, ele não funciona. Então, como saber que ele funciona? Né? Você experimenta, a partir daí você elabora perguntas, elabora hipóteses, e a partir daí você experimenta. Né? Se aquilo funcionar, né? Se aquilo for lhe ajudar a promover um maior bem-estar, beleza, né? Funciona, não tem problema. Caso contrário, você deve eliminar do seu estilo de vida, ok? Então, por exemplo, em relação à suplementação, né? A dieta Primal defende, por exemplo, uma suplementação inteligente. Né? A chamada suplementação inteligente, é adequado ao estilo de vida primal e pode ser interessante para combater o estresse e as toxinas exclusivas de nossa vida de hoje em dia, né? Por um lado, é óbvio, né, que lidávamos com alguns estresses agudos antigamente, como, por exemplo, uma intensa caça, o encontro com uma cobra venenosa ou um felino selvagem, até mesmo a batalha por recursos. Por outro lado, naquela época a gente não precisava lidar com o tipo de estresse crônico que as pessoas têm de lidar atualmente hoje, né? Como as longas jornadas de trabalho, as contas se acumulando, trânsito, estresse de um ciclo de 24 horas de notícias sensacionalistas e trágicas e por aí vai. Então o mundo de então era relativamente puro, livre de contaminantes industriais, poluição, metais pesados, né? Já o nosso mundo moderno está repleto disso. E a suplementação ela pode ajudar você a ter alguns desses estresses modernos inevitáveis, né? Por exemplo, o homem paleolítico, né, o nosso ancestral do paleolítico, certamente não tomava whey protein. Mas esse suplemento de proteína pode ser muito útil e conveniente se você deseja aumentar a síntese de proteína muscular após um treino, por exemplo. Ok? Então, ferramentas modernas, né, se funcionam, você pode incorporar no seu estilo de vida, ok? Além disso, né, ainda em relação à suplementação inteligente, né, o que os adeptos da Primal costumam fazer é a suplementação de colágeno, né? Pois a suplementação de colágeno pode resultar em melhorias visíveis na mobilidade e na força dos tendões, né? A menos que você comece a fazer caldo de ossos, né, em quantidades enormes de miúdos, quase que diariamente, provavelmente será muito mais fácil você tomar um suplemento de colágeno, ok? E o mesmo pode se aplicar no contexto das atividades do nosso dia a dia, né? A comunidade primal reconhece, por exemplo, o perigo de gastar muito tempo no reino digital e oposição física. Mas ainda assim todos podemos usar a tecnologia moderna para melhorar nossa saúde, como no caso dos aplicativos para celular, por exemplo. Ok? Essas tecnologias são apenas ferramentas, e você, fazendo um bom uso delas, né, você pode ajudar a melhorar a sua saúde. Ok? Bom, e aí nós temos algumas conclusões, né, sobre esses dois estilos, né, Primal e Paleo, né? A dieta paleo é uma boa indicação para comer, né, para alimentação. No entanto, apenas isso não basta.
Já o Primal, né, o Primal Blueprint, é um estilo de vida mais abrangente, pois ele engloba não apenas a dieta, a alimentação, mas também engloba outras questões do nosso estilo de vida, como, por exemplo, a prática de esportes, suplementação, gestão do estresse, do sono e por aí vai, ok? Então, basicamente, essa é a conclusão, na nossa conclusão sobre as diferenças entre a dieta paleo e primal, ok? Ambas se encontram em alguns fatores, né? Como, por exemplo, focar em gorduras e proteínas boas, por exemplo, evitar alimentos processados. Mas, no caso, a paleo se restringe apenas à alimentação e a prima é um estilo de vida mais abrangente, né? Ela aborda outros aspectos de nossas vivências. Beleza? Bom, pessoal, então a gente vai abordar agora sobre indicações de suplementos para a dieta paleo primal, né? Você pode estar se perguntando, ora, suplementos podem ser consumidos na dieta paleo? Bom, como a gente já falou aqui extenuadamente, né, ao longo desse tutorial, existem várias vertentes de dieta paleo, né? Algumas são mais restritas, né? E essas mais estritas realmente não permitem o consumo de suplementos. No entanto, algumas outras são mais permissivas, né? E a vertente primal, né, como é que a gente acabou de ver, ela é mais permissiva e aconselha, inclusive, o consumo de alguns desses suplementos, né? Então, alguns dos suplementos que essa vertente, né, aconselha você a utilizar são basicamente 4, né? São os antioxidantes e micronutrientes, probióticos, óleo de peixe e a proteína em pó, né? Então a gente vai ver agora de que forma cada suplemento opera em nosso organismo e de que forma, né, como é que ele pode ajudar você a alcançar os resultados, né? Então, o primeiro suplemento aqui, que são os antioxidantes e micronutrientes, né? Basicamente, né, a ciência tem demonstrado que o estresse oxidativo está ligado a diversas doenças em humanos, né? E por isso devemos sempre visar reduzir o dano oxidativo em nossas células, né? Especialmente nas mitocôndrias. E comer corretamente, evitar o estresse e se exercitar apropriadamente são algumas maneiras simples de cuidar bem do nosso organismo, né? É claro que nós temos nossos sistemas antioxidantes internos para evitar esse processo, que tomam conta da maior parte do dano oxidativo normal quando estamos saudáveis, sem estresse e comendo bem, como, por exemplo, a autofagia celular, que é um desses sistemas antioxidantes internos, né? No entanto, esses sistemas podem não ser o suficiente quando nós estamos sob estresse constante, comendo muito açúcar e outros carboidratos, gorduras trans e hidrogenadas ou bebendo muito álcool, né? Ou mesmo quando não nos exercitamos apropriadamente, tá? Então, teoricamente, ainda assim, não deveria haver problemas, né? Porque nossos organismos, nossos corpos, foram criados para obter um suporte antioxidante adicional dos alimentos que ingerimos, né? Por isso, nossos ancestrais eles lidavam muito bem com esse problema com duas medidas simples, né? A primeira, eles não viviam em estado de estresse crônico, né? E segundo, nossos ancestrais comiam muitos alimentos ricos em antioxidantes, né? Como carotenoides, catequinas, flavonoides e antocianidinas, né? Justamente por isso, nosso problema no século XXI é duplo, né? Isso porque nós vivemos em estresse elevado e crônico, devido aos nossos ritmos de trabalho, nossas preocupações constantes, nossa tendência a ingerir remédios demais, né? Nossa falta de exposição ao sol e as nossas dietas bem distantes da ideal, né? Isso quer dizer que a carga de estresse sob a qual vivemos atualmente é bem superior àquela com a qual evoluímos, o que acaba por exigir muito mais do nosso organismo. Então, quando os sistemas antioxidantes eles já não são suficientes, nós ficamos doentes e envelhecemos
mais depressa, né? Essas são as principais consequências, né, do estresse crônico, né? Para piorar, muitas das fontes de antioxidantes que consumimos ao longo dos últimos milhares de anos desapareceram completamente, né? Ou tiveram seu potencial minimizado devido às técnicas de agricultura altamente agressivas na atualidade, né? Um pouco mais tecnicamente falando, né, a unidade de medida do poder dos antioxidantes contidos nos alimentos ou suplementos é chamada ORAC, né? Sigla em inglês que significa Oxygen Radical Absorbance Capacity, ou em português, traduzindo, capacidade de absorção dos radicais oxigenados, né? Isso em português. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, recomenda que consumamos entre 3.000 e 5.000 unidades de ORAC por dia. Mas possivelmente esse número ainda é muito abaixo do ideal. E provavelmente deveríamos ingerir aí o dobro disso diariamente, né? Esse é um dos motivos pelos quais as frutas e vegetais com alto ORAC são a base da pirâmide primal, né? Mesmo esse sendo estilo alimentar low carb, né? Essa é a principal diferença do estilo primal para a dieta Atkins, por exemplo, já que a maioria das dietas low carb recomenda você restringir o consumo de frutas, né? A vertente primal, o estilo de vida primal, vai na contracorrente disso, né? Incentivando você a consumir frutas e legumes com alto poder antioxidante, beleza? Então, o que ocorre? Nós também precisamos de um bom mix dos diferentes tipos de antioxidantes diariamente, tá? Até porque diferentes antioxidantes atuam de maneira diferente no nosso organismo em diferentes partes de nossas células, né? O que isso quer dizer? Que o ideal é que seria suplementarmos para obter em quantidade satisfatória esses nutrientes mais difíceis de encontrarmos nos alimentos, né? Como todo o espectro de vitamina E, por exemplo, e todo o espectro de carotenoides, né? Tocotrienóis, NAC, ácido alfa-lipoico, a curcumina, o resveratrol, a coenzima Q10, a quercetina, só para citar alguns deles, né? Inclusive, na verdade, o excesso de um único tipo de oxidante, na falta dos outros, está associado a efeitos potencialmente negativos, né? Conforme alguns estudos demonstraram recentemente. Por outro lado, quando você ingere diversos antioxidantes, eles conseguem trabalhar sinergeticamente para diminuir o dano oxidativo, sendo mais forte do que cada um deles seria isoladamente, beleza? Então, por todos esses motivos, né, o que nós aconselhamos, né? O consumo de um multivitamínico repleto de antioxidantes todos os dias, né? Isso pode ser muito útil para você para ajudar você a alcançar seus objetivos, tá? A segunda dica de suplemento, né, são os probióticos, né? Como você deve imaginar, o homem das cavernas, né, os nossos ancestrais, eles comiam de maneira suja. Todas as suas refeições, todo santo dia. Afinal, quando você nunca lava as suas mãos nem sua comida, isso acaba sendo meio que inevitável, não é? Porém, comendo toda essa sujeira, né, o homem paleolítico acabava ingerindo bilhões de organismos que habitam o solo, né, principalmente bactérias e leveduras, né, que assim entravam na sua boca diariamente e passavam a popular seus intestinos. A maior parte desses organismos era composta de bactérias que nós chamamos assim bactérias do bem, né? Que auxiliam a digerir melhor os alimentos e combater infecções, né? Inclusive, muito do nosso sistema imunológico evoluiu para, de fato, contar com o apoio dessa flora saudável que vive dentro de nós de maneira harmoniosa, né? É claro que, ocasionalmente, o homem paleolítico acabava ingerindo também organismos não amigáveis, né, que poderiam ocasionar doenças. Porém, desde que a flora saudável fosse uma maioria esmagadora em relação ao total, isso não era grave, né? E atualmente trilhões e trilhões de bactérias vivem simbioticamente em nossos intestinos, né? Algumas boas, outras ruins. E muito da sua saúde depende
de qual dos lados está ganhando essa guerra aí dentro do seu intestino, ok? O problema é que, atualmente, né, nós não comemos essas bactérias que viveriam no solo. Por quê? Porque nós lavamos tudo, né? E claro, levando em consideração todas as substâncias prejudiciais que estão no solo ao nosso redor, é realmente melhor lavar mesmo, né? Porém, nesse processo, o que acaba ocorrendo? A gente acaba perdendo a oportunidade de ingerir as bactérias saudáveis que os nossos genes esperariam que nós ingeríssemos, né? E para a maioria das pessoas, isso não costuma representar mesmo um problema, porque afinal, conquanto você tem um número razoável de bactérias saudáveis no seu intestino e não fique muito estressado, pois hormônios relacionados ao estresse matam essas bactérias, não fique muito doente, né? Já que diarreia e vômito são maneiras pelas quais o corpo elimina bactérias ruins, porém acaba eliminando as boas também, né? Desde que você também não tome antibióticos, que costumam matar a maioria das bactérias, né? Porque afinal essa é a função dos antibióticos, né? E por fim, desde que você esteja comendo bem, essas bactérias que você já tem já podem se multiplicar na medida certa e nos manter saudáveis, né? Infelizmente, nós vivemos uma época na qual o estresse atinge a todos, em que tendemos a ficar doentes e tomar antibióticos, né? Qualquer coisa nós tomamos antibióticos. E que alguns alimentos processados induzem a abundância de bactérias e fungos ruins, enquanto destrói a nossa flora saudável. Então, muitas pessoas conseguem contrabalançar essa tendência com a ingestão diária de probióticos, como iogurte, kefir ou mesmo acidofilos, né? O problema é que essas fontes nem sempre são confiáveis, né? Porque a pasteurização, a que muitas vezes são submetidas, e os açúcares adicionados, podem diminuir sua eficácia, né? E além disso, nem todo mundo lida bem com derivados do leite, né? Devido a intolerâncias com lactose, a proteínas do leite, né? Então, por isso, nós pensamos que é aconselhável você tomar probióticos apenas ocasionalmente, né? A ingestão deles não precisa ser necessariamente diária, pois uma vez que essas sementes, né, digamos assim, forem plantadas no seu intestino, e se ele estiver saudável, o que ocorre? Elas tendem a se multiplicar e florescer facilmente por conta própria, né? Então, recomendamos assim você tomar probióticos a mais em períodos de estresse acentuado, em que você está extremamente estressado, ou quando você estiver se recuperando de alguma doença, né? Ou quando você estiver se tratando ou ter terminado recentemente de se tratar com antibióticos, beleza? O efeito de alguns dias de probióticos nessas condições pode ser surpreendentemente bons, né? E é melhor do que comer sujeira, obviamente, ok? A terceira dica de suplemento para a dieta paleoprimal é o óleo de peixe, né? Na época das cavernas, lá na época paleolítica, né, praticamente todos os animais que nós consumíamos eram boas fontes de ômega 3, né, o ácido graxo ômega 3. Os peixes que nós pescávamos, por exemplo, haviam se alimentado de algas e assim produziam ácidos graxos ômega 3, ricos em EPA e DHA, que auxiliaram no processo de aumento de tamanho do cérebro humano ao longo de algumas centenas de milhares de anos, né? Os animais caçados, né, se alimentavam de plantas que geravam altas concentrações de ômega 3 em suas carnes. E até mesmo os vegetais consumidos na época proviam uma boa quantidade desse ácido graxo vital, né? Na dieta dos nossos ancestrais paleolíticos, a relação entre os ácidos graxos anti-inflamatórios, ômega 3, e os inflamatórios, ômega 6, era perto de 1 por 1, né? Ou seja, era a melhor relação possível. Infelizmente, na nossa dieta típica de hoje em dia, se consome muito mais ômega 6 do que ômega 3. Até por incentivo da mídia e das grandes marcas que fazem você achar, por exemplo, que margarina é saudável e a manteiga é vilã, né? A margarina, por exemplo, ela é riquíssima em ácidos graxos ômega 6, né, que causa processos inflamatórios, né? Enquanto a manteiga é muito mais saudável, porque ela é mais rica em ácidos graxos ômega 3, que são anti-inflamatórios,
né? Então essa relação ômega 6 para ômega 3 gira em torno de 5:1, em alguns casos chegando até 25:1. E essa proporção prejudicial acaba por manter o nosso organismo em um estado constante de inflamação, né? E a triste verdade é que os óleos ômega 3 são cada vez menos encontrados nas comidas modernas, né? Os peixes, né, são um dos poucos animais que ainda apresentam algum nível desse óleo, né? Porém, também trazem grandes concentrações de metais pesados em sua carne, né? O que vem a ser um problema. Além disso, aqueles peixes criados em cativeiro possuem menos ômega 3, né? Então, dessa forma, a maneira mais fácil de você ingerir ácido graxo ômega 3 de fontes puras é através de suplementação, né? A pesquisa sobre óleos de peixe hoje é bem ampla, né? Mostrando inúmeros benefícios, como a diminuição no risco de ataques cardíacos e de câncer, diminuição nos níveis de triglicerídeos, melhora na mobilidade das juntas, diminuição da resistência à insulina e melhora da função cerebral e até mesmo do humor, né? Então, tão saudável quanto uma alimentação baseada em comida de verdade, né, e baixa em açúcares e farinhas, a ingestão diária de alguns gramas de suplemento de óleo de peixe, beleza? E por fim, a quarta dica de suplementação na dieta paleoprimal é a proteína em pó, né? Uma das grandes dificuldades das pessoas ao iniciar uma alimentação low carb, né, é a questão de lanches rápidos para se comer durante o dia. O que nós normalmente estamos acostumados a fazer? É simplesmente pegar uma barrinha de cereal, ou uma fruta, ou até mesmo um lanche com pão de forma que preparamos em casa. Ou seja, tudo aquilo que deve ser evitado nesse novo estilo de vida, né? Mas aí, por outro lado, quando nós estamos com pressa, vamos passar muito tempo fora de casa, a gente não quer perder tempo preparando refeições para levar. E muitas vezes nem teremos onde esquentar e guardar essas refeições, não é? Então, nesses casos, nós temos aqui duas soluções para você. A primeira dela é você usar de receitas especiais de lanches e cafés da manhã low carb, né? No nosso canal do YouTube, nós temos algumas receitas para o seu café da manhã e lanche low carb, né, que pode auxiliar você aí nessa questão. A segunda solução seria você contar com a praticidade dos suplementos alimentares, né? Nesses casos, por exemplo, uma simples porção de whey protein pode ser a sua salvação, né? As proteínas em pó da atualidade, por menos naturais e primitivas que elas sejam, podem aliar o melhor da tecnologia contemporânea com a verdadeira causa primal, né? Uma refeição rápida, rica em proteínas boas, né, que promove alguma saciedade, baixa em carboidratos e gorduras ruins, né? Algumas delas chegam até a ser livres desses macronutrientes ruins, né? Claro que também existem outros tipos de proteína em pó, como albumina, BCAA, mas se a sua intenção é ter um lanche saboroso sem ter que adicionar outros ingredientes a ele, e você quer manter os carboidratos baixos, você não vai querer diluir sua proteína no leite ou em suco, não é mesmo? Isso não faria nenhum sentido, ok? Por essa razão, nós preferimos tomar sempre o whey protein, isolado ou hidrolisado, né? E existem alguns tipos bem saborosos, né? Bastando apenas você adicionar água, misturar e tomar. Okay? Então é bem simples de preparar. Assim, em menos de um minuto, seu café da manhã ou lanche low carb estará pronto. Beleza? Já a albumina não tem natural, não tem um sabor bem ruim e é difícil dissolver em água, né? Mas você pode testá-la, né? Sendo que é preferível você usá-la para fazer alguns shakes em casa, por exemplo, né? Mesmo para albumina, você consegue encontrar algumas versões com sabor, porém essas versões com sabor costumam ter muitos carboidratos em sua composição. Por isso é importante que você sempre esteja atento ao rótulo, né? As informações nutricionais do rótulo. Existem também outras proteínas em pó, como a de soja, a de arroz e até mesmo a de carne, né? As duas primeiras, a de soja e a de arroz, nós particularmente, nunca tomamos, né? A gente nem imagina qual deva ser seu sabor. Mas pode ser uma opção para algumas pessoas, como os veganos, por exemplo, que não consomem nada de origem animal, né? Já a proteína da carne, apesar de normalmente ser um pouco mais cara, né,
possui sabor delicioso e é muito bem absorvida pelo organismo, podendo ser até mais absorvida do que o próprio whey protein, beleza? Então, para a gente finalizar essa questão sobre as proteínas em pó, olha aqui, deixou uma dica, né? Caso você queira adicionar um pouco de carboidratos, fibras e sabor ao seu shake, o que você pode fazer? Adicionar algumas frutas e misturar tudo no liquidificador, o que pode ser um ótimo pré ou pós-treino, beleza? Então, galera, essa aí foi as nossas principais dicas de suplementos alimentares para sua dieta paleoprimal, beleza? Bom, galera, agora que te contamos os benefícios de se fazer treinamento com pesos, né? Basta escolher um bom professor, né, que é importante para que você aprenda a forma correta dos exercícios e escolher uma boa academia, ok? E treinar com pesos na academia não é a única forma de submeter seu corpo a uma boa intensidade de exercícios, tá? Então essa daí são a primeira dica de exercícios, né, que nós apresentamos para você, né? A segunda dica de exercício são os treinos intervalados de alta intensidade, né? Ou a sigla HIIT em inglês, né? Dentre os benefícios metabólicos, né, dos treinos intervalados de alta intensidade, né, podemos destacar o estímulo à síntese muscular, assim como o treinamento com pesos faz também, né? Isso é, o efeito de elevação do metabolismo que persiste mesmo após o fim do exercício, né? Que nada mais é do que uma maneira mais uma maneira de queimar mais calorias até mesmo dormindo, né? E é devido a esses dois benefícios, né, além da capacidade de melhorar sua performance até mesmo em atividades aeróbicas, que o HIIT se encaixa entre os exercícios indicados para quem deseja emagrecer numa dieta low carb, beleza? Então, a curiosidade é que é essa elevação do metabolismo, mesmo após o fim do exercício, que inspira o nome do popular programa Queima de 48 Horas, né, que é um método de treinos intervalados para você fazer em casa. Tá? Até agora falamos de boas formas de submeter seu corpo a exercícios intensos para otimizar os resultados associados a uma dieta low carb. Porém, o seu corpo não foi feito apenas para viver no modo alta intensidade o tempo todo, certo? E é por isso que complementamos as possibilidades de como se exercitar com a nossa sugestão de exercício 3, que são os exercícios aeróbicos leves, tá? Nessa categoria, nós colocamos todo tipo de atividade que não necessariamente seria considerado exercício, porém que ainda assim pode ser útil não só para que você consiga emagrecer, mas também para o seu bem-estar e saúde em geral, ok? Uma das atividades assim favoritas das minhas, pessoalmente, são as caminhadas, né? E por diversos motivos, né? Em primeiro lugar, porque elas são democráticas, né? Caminhar é uma atividade acessível, porque todo mundo pode ir para a rua e começar a andar, né? Você não precisa ter acesso a equipamentos caros ou ir para algum local distante, né? A rua está aí, começando bem na porta da sua casa, não é mesmo? Em segundo lugar, ela pode ser posta em prática imediatamente, porque não envolve nenhum tipo de aprendizado refinado, né? Pois aprendemos a andar desde pequenos e não costumamos, né, perder essa capacidade tão cedo. Além disso, caminhar é uma atividade que pode ser incorporada aos trajetos que já fazem parte do seu dia a dia, né? Seja para ir ao trabalho, ao açougue, à casa de parentes, né, e amigos próximos, dentre outros. E por fim, ela ainda permite que você conheça melhor a cidade, né, da qual muitas vezes acabamos ficando distanciados, né, experimentando apenas através das janelas de nossos carros ou do transporte público, né? E se você bom, gente, e assim, não é só a caminhada que você pode utilizar como exemplo de exercício aeróbico leve, né? Você também pode utilizar de outros expedientes, como corrida, né? Andar com um cachorro, né? Andar de bicicleta, né? Tudo isso são atividades aeróbicas que você pode inserir aí
na sua dieta low carb, beleza? Pode associar a sua dieta low carb, beleza? Bom, gente, e por fim, né, nós encerramos assim o nosso tutorial, né, dedicado à dieta paleolítica, tá? E espero que vocês tenham gostado, ok? Desde já nós agradecemos a sua paciência por ter assistido esse vídeo até o final, tá? E desde agora, convidamos a você para dar um like lá no nosso vídeo, né? E se inscrever no nosso canal para receber atualizações constantes, né? De tutoriais, receitas, dicas, né? de alimentação, dentre outros. Tá beleza? Um abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo.